O ônibus parou na rodoviária de São Paulo quando o céu ainda estava escuro. Lívia desceu com apenas uma mala de roupas e uma bolsa onde guardava seus documentos e as poucas economias que conseguiu esconder durante os últimos meses. A cidade enorme parecia engoli-la enquanto caminhava para a saída, sentindo o peso das olheiras que marcavam seu rosto cansado. 3 dias atrás, ela ainda estava em Belo Horizonte, vivendo com Marcelo, o homem que conheceu na faculdade e com quem planejava se casar. O mesmo que, aos poucos, transformou carinho em controle, atenção em vigilância e amor em medo. O mesmo que verificava suas mensagens, criticava suas roupas e afastou todas as suas amizades. O mesmo que, na última discussão, levantou a mão para ela pela primeira vez. No pequeno apartamento de Camila, sua ex-colega de faculdade que a recebeu sem fazer muitas perguntas, Lívia abriu o laptop e atualizou seu currículo. Formada em pedagogia, mas sem experiência recente, suas opções eram limitadas. Precisava de trabalho rápido. O dinheiro acabaria em poucas semanas. Tem um anúncio aqui que pode te interessar, disse Camila, mostrando o celular enquanto tomava um café. Babá em tempo integral, salário bom, moradia incluída. Lívia hesitou. Nunca havia trabalhado como babá, mas tinha jeito com crianças. E a ideia de ter onde morar resolvia seu problema mais urgente. O cara é um empresário viúvo, tem uma filha pequena, continuou Camila. Dizem que paga bem porque é exigente. Já passaram 3 babás por lá em 6 meses. No dia seguinte, Lívia estava diante do elegante prédio nos Jardins, um dos bairros mais caros da cidade. Suas mãos suavam enquanto o porteiro anunciava sua chegada. No elevador, ajeitou o cabelo e respirou fundo, repetindo mentalmente que precisava daquele emprego. O apartamento ocupava todo o andar. A decoração era impecável, mas havia algo frio naquele ambiente. Leonardo Rios a recebeu com um aperto de mão formal. Alto, bem vestido, com olhos castanhos que pareciam constantemente preocupados, ele a conduziu à sala de estar para a entrevista. Tenho uma filha de 3 anos, explicou Leonardo, sentando-se à sua frente. Clara precisa de alguém que fique com ela em tempo integral. Trabalho muito, viajo às vezes. Preciso de alguém confiável. Sua voz era baixa e controlada, quase distante. Enquanto falava sobre horários e responsabilidades, Lívia notou as fotos na estante. Leonardo sorrindo ao lado de uma mulher bonita. Em outras, a mesma mulher segurava um bebê. Não havia fotos recentes. Posso conhecer Clara? Perguntou Lívia, quando ele terminou de explicar as condições do trabalho. Leonardo hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça e chamou a empregada que estava na cozinha. Rosa, pode trazer a Clara, por favor? Minutos depois, uma menina pequena, de cabelos escuros e olhos grandes, entrou na sala segurando a mão da empregada. Vestia um vestido azul e observava Lívia com curiosidade, mas não disse uma palavra. Clara, esta é Lívia. Ela veio conversar com a gente, disse Leonardo, com uma suavidade que contrastava com o tom que usara até então. A menina apenas olhou para Lívia, sem sorrir ou falar. Seus olhos, idênticos aos do pai, pareciam guardar alguma tristeza grande demais para sua idade. Oi, Clara, disse Lívia com um sorriso gentil. Que vestido bonito você está usando. Clara continuou em silêncio, apenas apertando mais forte a mão da empregada. Ela não fala muito, explicou Leonardo, com um suspiro quase imperceptível. Na verdade, quase não fala desde que... Ele parou, deixando a frase no ar. Não era preciso completar. Lívia entendeu naquele momento que havia mais história naquela casa do que Leonardo estava disposto a contar. A ausência da mãe nas fotos recentes, o silêncio da menina, a tensão no maxilar de Leonardo quando mencionou o assunto. Quando posso começar? Perguntou Lívia, surpreendendo a si mesma com a decisão repentina. Leonardo pareceu igualmente surpreso. Você tem certeza? Ainda nem discutimos salário ou folgas. Tenho certeza que podemos acertar isso, respondeu ela, olhando para Clara, que agora a observava com mais intensidade. Sinto que posso ajudar. Naquela mesma tarde, Lívia voltou ao apartamento de Camila para buscar suas coisas. Enquanto arrumava a mala, pensava na menina silenciosa e no pai distante. Havia algo naquela casa.
uma tristeza palpável, um vazio que parecia ocupar cada canto. E ainda assim, sentia que ali poderia reconstruir sua própria vida, enquanto tentava trazer alguma luz para aquela família. O que ela não sabia era que aquele trabalho seria muito mais que um contrato profissional. Era o início de algo que mudaria a vida dos três para sempre. O quarto de Lívia ficava no final do corredor, ao lado do quarto de Clara. Era um espaço amplo, com uma cama confortável e uma vista para o parque da cidade. Muito diferente da kitnet apertada que dividia com Marcelo em Belo Horizonte, onde cada centímetro era disputado e cada objeto questionado. Ali, ela tinha espaço para respirar. Nos primeiros dias, a rotina foi se estabelecendo com cuidado. Leonardo saía cedo para o trabalho, depois de tomar café rapidamente com Clara, que comia em silêncio. Lívia observou que ele beijava a cabeça da filha antes de sair, um gesto automático, mas carinhoso. Era o único momento do dia em que demonstrava algum afeto explícito. Clara era uma criança organizada para sua idade. Guardava os brinquedos sem que ninguém pedisse e seguia horários com uma disciplina quase adulta. Mas seus olhos grandes e atentos seguiam Lívia por toda parte, como se estudasse cada movimento da nova babá. "Quer desenhar comigo hoje?" perguntou Lívia no terceiro dia, estendendo folhas de papel e giz de cera colorido sobre a mesa da sala de brinquedos. Clara não respondeu, mas sentou-se ao lado dela e pegou um giz vermelho. Desenhou o que parecia ser uma casa com uma árvore ao lado. Seus traços eram precisos para uma criança de 3 anos. "Que linda! É a sua casa?" perguntou Lívia. A menina balançou a cabeça negativamente, depois apontou para o céu através da janela. "É uma casa no céu", tentou Lívia, tentando entender. Clara assentiu, voltando a desenhar. Acrescentou uma figura feminina perto da árvore. "Quem é essa?" perguntou Lívia com suavidade. Clara não respondeu, mas seus olhos encheram-se de lágrimas. Largou o giz e saiu correndo para o quarto. Lívia respeitou seu espaço, mas guardou o desenho com cuidado. Aquela noite, depois que Clara dormiu, ela procurou Rosa, a empregada que trabalhava na casa há anos. "O que aconteceu com a mãe dela?" perguntou diretamente. Rosa suspirou, olhando para os lados, como se temesse ser ouvida. "Acidente de carro, há 1 ano e meio. A menina estava no banco de trás, não se machucou fisicamente, mas não falou mais depois disso. O Dr. Leonardo também nunca mais foi o mesmo." A informação pesou no coração de Lívia. Uma peça do quebra-cabeça se encaixava. No dia seguinte, ela preparou uma brincadeira diferente. Montou um pequeno teatro de fantoches no quarto de Clara, com personagens que ela mesma improvisou usando meias velhas e botões. "Essa é a Lulu", disse, mostrando um fantoche com cabelos de lã vermelha. "Ela às vezes fica triste e não quer falar, mas está tudo bem porque ela pode mostrar o que sente de outros jeitos." Clara observava com atenção, seus olhos brilhando de curiosidade. Quando Lívia ofereceu um dos fantoches para ela, a menina hesitou, mas acabou pegando. Por vários minutos brincaram em silêncio, com Clara movendo timidamente o fantoche. Ao final da semana, Lívia propôs novos jogos: quebra-cabeças, massinha de modelar, pintura com os dedos. Clara participava de tudo, sempre em silêncio, mas cada vez mais envolvida. Em seu relatório diário para Leonardo, Lívia destacava os pequenos progressos. "Ela está mais relaxada", comentou numa noite em que Leonardo chegou mais cedo. "E muito inteligente, entende tudo o que falamos." "Sei disso", respondeu ele secamente. "Os médicos disseram que é mutismo seletivo, uma reação ao trauma. Não há nada de errado com ela fisicamente." "Já pensou em terapia?" sugeriu Lívia, cautelosa. "Há psicólogos especializados que..." "Já consultamos 3 especialistas", cortou Leonardo, seu rosto endurecendo. Nenhum conseguiu que ela falasse. Só a deixaram mais ansiosa com tantos testes e perguntas. Ele se levantou abruptamente. "Clara está bem com o silêncio dela", continuou a voz mais baixa. "Não quero forçá-la." Lívia percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Decidiu mudar de abordagem nos dias seguintes. Em vez de incentivar Clara a falar, concentrou-se em criar um ambiente seguro e divertido. Leu histórias em voz alta, cantou músicas infantis,
Conversou naturalmente como se o silêncio da menina fosse apenas outra forma de comunicação. Numa tarde chuvosa, enquanto folheavam um livro de imagens, Lívia notou que Clara apontava repetidamente para um passarinho azul na história. "Você gosta dele? Quer desenhar um igual?" perguntou Lívia. Para sua surpresa, Clara balançou a cabeça e depois abriu a boca como se quisesse dizer algo. Nenhum som saiu, mas o esforço estava lá. Seus olhos mostravam frustração. "Está tudo bem", disse Lívia, abraçando-a gentilmente. "Quando você quiser falar, vai falar. Não tenha pressa." Aquela noite, Leonardo chegou tarde do trabalho. Encontrou Lívia adormecida no sofá da sala, com um livro infantil no colo. Por um momento observou-a, os cabelos castanhos caindo sobre o rosto, a expressão serena. Parecia tão jovem e, ainda assim, demonstrava uma maturidade surpreendente no trato com Clara. "Lívia", chamou ele baixinho, tocando seu ombro. Ela despertou confusa, endireitando-se rapidamente ao vê-lo. "Desculpe, eu só estava esperando para contar sobre o dia da Clara", explicou. Leonardo assentiu, sentando-se na poltrona à frente dela. Escutou atentamente o relato sobre a quase tentativa de Clara de falar. Seu rosto, geralmente impassível, mostrou uma faísca de esperança. "Você acha que ela vai voltar a falar?" perguntou, com uma vulnerabilidade que ainda não havia demonstrado. "Acho que sim", respondeu Lívia com sinceridade. "Mas no tempo dela. E talvez precisemos ser pacientes." Ele concordou com um suspiro cansado. Quando Lívia se levantou para ir ao seu quarto, Leonardo a chamou. "Obrigado", disse simplesmente, "por não desistir dela." Os olhos dele se encontraram por um instante. Tempo suficiente para Lívia perceber que, sob a camada de frieza, havia um homem lutando para manter-se inteiro por sua filha. E algo nesse olhar a fez querer ficar, mesmo sabendo que havia muito mais naquela casa do que apenas um contrato de trabalho. O outono chegava a São Paulo, trazendo manhãs mais frias e entardeceres dourados. Na terceira semana de trabalho, Lívia já conhecia bem a rotina da casa. Leonardo saía cedo e voltava tarde, geralmente depois que Clara já estava dormindo. Nos finais de semana, passava algumas horas com a filha, levando-a ao parque ou assistindo desenhos animados na sala, sempre com uma expressão dividida entre o amor e a melancolia. Naquela manhã de sábado, enquanto brincavam no tapete da sala com blocos coloridos, Clara soltou um som. Não era exatamente uma palavra, mas um balbucio deliberado, como se estivesse testando a própria voz. "Babá", disse ela apontando para uma peça azul. Lívia congelou por um instante, temendo que qualquer reação exagerada pudesse assustar a menina. Com naturalidade estudada, sorriu e respondeu. "Sim, é azul. Muito bonito esse azul, não é?" Clara repetiu o som, dessa vez olhando diretamente para Lívia, como se quisesse confirmar que estava sendo ouvida. Leonardo, que passava pelo corredor naquele momento, parou à porta da sala, observando a cena com os olhos arregalados. Lívia notou sua presença e fez um pequeno gesto com a cabeça, pedindo silenciosamente que ele não interferisse. Ele entendeu e ficou parado, observando enquanto Clara continuava empilhando os blocos, ocasionalmente emitindo pequenos sons. Mais tarde, quando Clara tirava sua soneca da tarde, Leonardo procurou Lívia na cozinha. "Ela falou", disse ele, a voz traindo sua emoção contida. "Quer dizer, não exatamente, mas..." "Sim", confirmou Lívia sorrindo. "São os primeiros passos. Não devemos pressioná-la, mas é um ótimo sinal." Leonardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Lívia já havia notado que ele fazia quando estava nervoso ou emocionado. "Sabe, depois do acidente, eu levei Clara a vários especialistas", confessou ele, sentando-se à mesa da cozinha. "Todos diziam que ela falaria quando estivesse pronta, que eu precisava dar tempo, mas depois de 1 ano e meio de silêncio..." Ele não completou a frase, mas não era necessário. Lívia podia ver o alívio em seus olhos, misturado com algo mais complexo. Talvez culpa por não ter conseguido ajudar a filha sozinho. "Você quer jantar conosco hoje?" perguntou Lívia, surpreendendo a si mesma com o convite. "Clara sempre fica mais animada quando você está presente nas refeições." Leonardo pareceu hesitar, como se lembrasse de algum compromisso, mas então assentiu. "Claro,
Vou cancelar uma chamada de vídeo que tinha marcado. Não era nada importante. O jantar foi simples. Macarrão com molho de tomate que Lívia preparou enquanto Rosa, a empregada, tinha sua folga de sábado. Clara comeu com mais apetite do que o normal, alternando olhares entre o pai e Lívia, como se apreciasse tê-los juntos à mesa. Você cozinha bem, comentou Leonardo, servindo-se de mais um pouco. Onde aprendeu? Com minha avó, principalmente, respondeu Lívia. Ela me criou depois que meus pais se separaram. Cozinhar era nosso momento juntas. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Leonardo falou sobre seu trabalho como empresário no ramo de tecnologia, sobre suas viagens internacionais antes de Clara nascer, sobre filmes que gostava. Lívia contou sobre sua formação em pedagogia, seus planos interrompidos de fazer mestrado, seus livros favoritos. Clara observava tudo com olhos atentos, ocasionalmente soltando pequenos sons quando algo a excitava. Quando Lívia mencionou que adorava música e tocava um pouco de violão, os olhos da menina brilharam. Existe um violão nesta casa, disse Leonardo. Era de Mariana, minha esposa. Está guardado no armário do escritório. Era a primeira vez que ele mencionava o nome da esposa na presença de Lívia. O momento carregou-se de uma tensão quase palpável. Clara gostava quando a mãe tocava para ela dormir, continuou ele, olhando para a filha com ternura. Talvez você pudesse tocar para ela algum dia. Eu adoraria, respondeu Lívia, sentindo o peso daquela confiança. Após o jantar, Leonardo ajudou a colocar Clara na cama, algo que raramente fazia durante a semana. Lívia ficou na porta do quarto, observando enquanto ele lia uma história para a filha, que ouvia atentamente, aconchegada sob as cobertas. Quando a menina adormeceu, Leonardo saiu do quarto silenciosamente, fechando a porta com cuidado. No corredor escuro, ficou parado por um momento, como se não soubesse para onde ir. Obrigado pelo jantar, disse ele finalmente. Foi bom. Fazia tempo que não tínhamos uma refeição assim. Foi um prazer, respondeu Lívia, consciente da proximidade entre eles no corredor estreito. Havia algo elétrico naquele momento, uma tensão silenciosa que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer. Leonardo deu um passo para trás, quebrando o encanto. Boa noite, Lívia. Boa noite. 3 noites depois, o grito de Clara cortou o silêncio da madrugada. Lívia acordou instantaneamente e correu para o quarto da menina. Encontrou-a sentada na cama, o rosto molhado de lágrimas, os olhos arregalados de medo. Está tudo bem, querida. Foi só um sonho ruim, sussurrou Lívia, sentando-se na beirada da cama e abraçando-a. A porta do quarto abriu-se novamente e Leonardo apareceu, vestindo apenas calça de pijama, o cabelo desalinhado, o rosto marcado pelo sono interrompido. O que aconteceu? Se perguntou preocupado. Pesadelo, respondeu Lívia baixinho, ainda balançando Clara gentilmente nos braços. Já está passando. Leonardo aproximou-se e sentou-se do outro lado da cama. Por um momento, os 3 permaneceram assim, Clara entre eles protegida por ambos. A menina aos poucos foi se acalmando, sua respiração normalizando. Bah! Disse ela de repente, olhando para Lívia. Lívia sentiu um calafrio. Não era mais um simples balbucio. Parecia uma tentativa clara de dizer babá. Estou aqui, respondeu ela, acariciando os cabelos da menina. Leonardo observava a cena com uma expressão complexa. Alívio, esperança e algo mais que Lívia não conseguia decifrar. Quando Clara finalmente voltou a adormecer, eles permaneceram imóveis por alguns instantes, como temendo quebrar aquele momento frágil. Ao se levantarem, seus olhares se encontraram sobre o corpinho adormecido da menina. Não houve palavras, mas algo importante foi comunicado naquele olhar. Um reconhecimento mútuo, uma ponte invisível sendo construída. Leonardo acompanhou Lívia até a porta do quarto. Obrigado por estar aqui, disse ele em voz baixa. Por cuidar dela assim. É o meu trabalho, respondeu Lívia automaticamente, embora soubesse que já havia muito mais que isso. Não, disse Leonardo, tocando levemente seu braço. É mais que isso. Você sabe. E ela sabia. Naquela noite, deitada em sua cama, Lívia pensou no toque suave em seu braço, no olhar intenso sobre a cama de Clara, na química inegável que crescia entre eles. Pensou também em Marcelo,
no controle que ele exercia sobre ela, no medo que a fez fugir de Belo Horizonte. Não posso cometer os mesmos erros, murmurou para si mesma, enquanto o sono finalmente a vencia. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na dinâmica da casa. Leonardo passou a chegar mais cedo do trabalho, ainda há tempo de dar boa noite para Clara. Em algumas ocasiões, juntava-se a elas para o jantar, trazendo um clima mais leve à mesa. Clara continuava com seus balbucios, cada vez mais frequentes e intencionais, olhando expectante para os adultos, como se testasse o efeito de sua voz recém-redescoberta. Numa sexta-feira chuvosa, Leonardo chegou encharcado, segurando um pacote embrulhado em papel colorido. Para Clara, explicou ele, entregando o presente a Lívia. Vi numa loja perto do escritório e achei que ela iria gostar. Era um pequeno piano de brinquedo, com teclas coloridas que acendiam quando tocadas. Clara ficou encantada, batendo nas teclas com entusiasmo, rindo silenciosamente quando as luzes piscavam. Você viu? Perguntou Leonardo, os olhos brilhando. Ela riu. Sim, concordou Lívia, sentindo um calor no peito ao ver a alegria genuína no rosto dele. Música foi uma ótima ideia. Aquela noite, depois que Clara dormiu, Leonardo não se retirou para o escritório como de costume. Em vez disso, serviu 2 taças de vinho e convidou Lívia para sentar-se na varanda coberta, onde podiam ouvir a chuva caindo sobre a cidade. Acho que nunca agradeci direito, disse ele após um longo silêncio, por tudo que você está fazendo pela Clara. É o meu trabalho, respondeu Lívia automaticamente, embora soubesse que há tempos sua relação com Clara havia ultrapassado os limites profissionais. Não é só isso, insistiu Leonardo, olhando-a diretamente. Você trouxe algo de volta para esta casa, algo que eu achava que tinha morrido junto com Mariana. O nome da esposa falecida pairou entre eles por um momento. Lívia sentiu que era uma abertura, um convite para uma conversa que ambos adiavam. Como foi o acidente? Perguntou ela com cautela. Leonardo respirou fundo, seus olhos fixos na cidade iluminada além da varanda. Por um momento, Lívia achou que ele não responderia. Estávamos voltando de Campos do Jordão, um fim de semana em família. Começou ele, a voz baixa. Chovia como hoje. Discutimos no carro sobre uma besteira qualquer. Eu estava distraído, irritado. Não vi o caminhão que invadiu a pista. Ele tomou um gole de vinho, as mãos ligeiramente trêmulas. Acordei no hospital 3 dias depois. Clara estava bem, apenas alguns arranhões. Mariana morreu na hora. Lívia sentiu um nó na garganta. Leonardo, foi um acidente. Não foi sua culpa. Eu estava dirigindo, disse ele secamente. Era minha responsabilidade mantê-las seguras. Falhei. O silêncio que seguiu era pesado, carregado de culpa e dor não processada. Lívia compreendeu então a frieza dele, o distanciamento, a dificuldade em se conectar emocionalmente. Clara parou de falar naquele dia, perguntou ela suavemente. Não imediatamente. Nas primeiras semanas ela perguntava pela mãe. Depois começou a falar cada vez menos, até parar completamente. Leonardo virou-se para Lívia, seus olhos úmidos à meia luz. Acho que ela sente que eu tirei a mãe dela. Como poderia não sentir isso? Crianças não pensam assim, respondeu Lívia, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Clara te ama. Ela só está processando o trauma do jeito dela. Leonardo não retirou a mão, permitindo aquele pequeno contato, como se fosse um salva-vidas em meio a águas turbulentas. E você? Perguntou ele depois de um tempo. Como veio parar aqui? Uma pedagoga formada trabalhando como babá? Lívia hesitou. Não falava sobre Marcelo desde que chegara a São Paulo, como se mencionar seu nome pudesse de alguma forma invocá-lo. Eu fugi, disse finalmente, de um relacionamento abusivo. Foi a vez de Leonardo escutar em silêncio, enquanto ela contava sobre o namoro na faculdade, o noivado apressado, o controle que começou sutil e foi aumentando, o isolamento dos amigos e familiares, as humilhações constantes. Ele me fazia duvidar de mim mesma o tempo todo, explicou Lívia, a voz trêmula com a memória. Dizia que eu estava louca, que imaginava coisas. Chama-se gaslighting, eu sei disso agora. Na época eu só achava que estava perdendo a cabeça. O que fez você decidir partir?
Perguntou Leonardo, genuinamente interessado. Ele levantou a mão para mim pela primeira vez. Não chegou a me bater, mas vi nos olhos dele que era só questão de tempo. Esperei ele sair para o trabalho no dia seguinte, peguei o que pude e saí. Leonardo apertou suavemente a mão dela. Você foi corajosa, disse ele com admiração. Lívia sorriu tristemente. Não me senti corajosa. Me senti derrotada, com vergonha. Como se tivesse desperdiçado anos da minha vida. Mas está aqui agora, recomeçando. Aquelas palavras simples carregavam um peso enorme. Sim, ela estava recomeçando. E, de alguma forma, também estava ajudando Leonardo e Clara a recomeçarem. O silêncio que se seguiu não era mais constrangedor. Era confortável, como se uma barreira invisível tivesse caído entre eles. Ficaram ali, observando a chuva, ocasionalmente comentando sobre algo trivial, mas principalmente apreciando a companhia um do outro, a compreensão mútua que aquelas confissões trouxeram. Quando se despediram aquela noite, havia uma nova intimidade entre eles. Não física, mas emocional. Uma confiança que nenhum dos dois esperava encontrar. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado após a tempestade, Clara surpreendeu a ambos durante o café da manhã. Mamãe, disse ela claramente olhando para Lívia enquanto estendia a mão para pegar uma torrada. O copo que Leonardo segurava caiu sobre a mesa, derramando suco. Lívia congelou, sentindo o coração acelerar. A palavra pairou no ar como uma bomba relógio. Clara, disse Leonardo, a voz estrangulada. A menina olhou para o pai, depois novamente para Lívia e repetiu com naturalidade infantil. Mamãe, quero leite. Os olhos de Leonardo encontraram os de Lívia, uma mistura complexa de emoções passando por eles. Choque, confusão, talvez até uma pontada de traição. Lívia sentiu o rosto queimar, uma culpa irracional tomando conta dela. Clara, começou ela, sem saber como explicar a uma criança de 3 anos que não era sua mãe, que nunca poderia substituir a mulher nas fotografias. O olhar de Leonardo endureceu subitamente. Levantou-se da mesa, deixando o suco derramado e a torrada pela metade. Preciso sair, disse ele secamente, dirigindo-se à porta sem olhar para trás. Lívia ficou paralisada, segurando a garrafa de leite no ar, enquanto Clara continuava seu café da manhã como se nada extraordinário tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de falar sua primeira frase completa em mais de um ano. Como se não tivesse, com uma única palavra, derrubado o castelo de cartas que eles estavam cuidadosamente construindo. Após Leonardo ter saído abruptamente, Lívia passou o resto da manhã com Clara, tentando agir normalmente. A menina, como se tivesse aberto uma comporta, continuava soltando palavras soltas. Água, bola, azul. Cada uma delas soando como música aos ouvidos de Lívia, apesar da ansiedade que a consumia por dentro. Leonardo não voltou para o almoço, nem para o jantar. Quando o relógio marcou 9 da noite e Clara já estava dormindo, Lívia ouviu o som da porta da frente se abrindo. Sentada na sala com um livro que não conseguia ler, esperou enquanto ele pendurava o casaco e entrava lentamente. Precisamos conversar, disse ele, a voz neutra, controlada. Sim, concordou Lívia, fechando o livro. Sobre o que aconteceu esta manhã. Clara não deveria te chamar de mãe, interrompeu Leonardo sentando-se na poltrona oposta. Ela tinha uma mãe. Mariana era sua mãe. O tom cortante de suas palavras fez Lívia encolher-se imperceptivelmente. Eu sei disso, respondeu com calma. Nunca sugeri o contrário, Leonardo. Nunca incentivei Clara a me chamar assim. Sei que não fez por mal, disse ele, suavizando um pouco o tom. Mas você não entende. Passei esse tempo todo tentando manter a memória de Mariana viva para Clara, contando histórias sobre ela, mostrando fotos, e então, em um momento, é como se ela tivesse sido substituída. Lívia respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Clara não está substituindo a mãe. Ela está simplesmente encontrando um caminho para processar o que aconteceu, para dar sentido ao seu mundo atual. Não é saudável, insistiu ele. Ela precisa entender a realidade. Ela tem 3 anos, Leonardo, argumentou Lívia. Sua realidade é o que vive agora. E agora ela tem uma figura feminina cuidando dela diariamente.
É natural que estabeleça essa associação. Leonardo se levantou, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração. Você não entende. Não pode entender. Ela é minha filha, minha responsabilidade. Eu prometi a Mariana que cuidaria dela, que a manteria segura. Já falhei uma vez. Não posso falhar novamente. A dor em sua voz era palpável. Lívia percebeu que não se tratava apenas da palavra que Clara havia dito. Era tudo que ela representava. A mudança, o seguir em frente, a possibilidade de uma nova configuração familiar que ele não estava preparado para contemplar. Leonardo, disse Lívia suavemente, levantando-se também. Ninguém está tentando tomar o lugar de Mariana, nem eu nem na memória de Clara. Mas a vida continua, e Clara está apenas tentando se adaptar. Você está atravessando limites, respondeu ele, a frieza voltando à sua voz. Há limites profissionais que precisam ser respeitados. As palavras atingiram Lívia como um tapa. Depois de semanas construindo uma relação de confiança, depois das confidências trocadas na noite anterior, ele agora a reduzia novamente a uma funcionária que não conhecia seu lugar. Você tem razão, disse ela, a voz trêmula com emoção contida. Talvez eu tenha me envolvido demais. Talvez seja melhor que eu vá embora. As palavras saíram antes que pudesse pensá-las completamente, mas ao dizê-las, percebeu que era a decisão certa. Para todos. Leonardo pareceu surpreso, como se não esperasse essa reação. Você está pedindo demissão? Estou, confirmou Lívia, sentindo um nó na garganta. Clara está falando novamente. Ela está progredindo. Você pode encontrar outra babá, alguém mais profissional. A ironia na última palavra não passou despercebida. Por um momento, Leonardo pareceu querer dizer algo, talvez reconsiderar. Mas então seu rosto se fechou novamente. Se é o que você acha melhor. Acho melhor para todos nós, respondeu Lívia, virando-se para esconder as lágrimas que começavam a se formar. Amanhã arrumo minhas coisas e vou embora no domingo. Se você puder me dar uma carta de recomendação, agradeceria. Sem esperar resposta, dirigiu-se ao seu quarto, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho e acordar Clara. Só então permitiu que as lágrimas caíssem livremente. O dia seguinte foi um exercício de autocontrole. Lívia arrumou suas poucas posses na mala, o mesmo com que chegara semanas antes. Ligou para Camila, que concordou em recebê-la novamente até encontrar outro lugar. Leonardo permaneceu no escritório a maior parte do dia, comunicando-se apenas o essencial. A parte mais difícil foi explicar para Clara que iria embora. Sentada na beirada da cama da menina, Lívia tentou usar palavras simples. Lívia vai para outra casa amanhã, disse, sentindo o coração apertar ao ver os grandes olhos de Clara se encherem de confusão. Por quê? Perguntou a menina pronunciando claramente. Por quê? Lívia hesitou. Como explicar a uma criança algo que nem ela mesma entendia completamente? Porque às vezes é assim. Pessoas vêm, pessoas vão, mas eu sempre vou lembrar de você com muito carinho. Você volta? Perguntou Clara, segurando a mão de Lívia com força surpreendente para alguém tão pequeno. Eu não sei, respondeu honestamente. Mas seu pai vai encontrar outra pessoa legal para cuidar de você. Não quero outra pessoa, disse Clara, a voz tremendo. Quero você. As palavras simples atingiram Lívia como uma avalanche. A menina que mal falava há uma semana agora expressava seus sentimentos com clareza dolorosa. De alguma forma, sua partida havia acelerado o processo de recuperação da fala de Clara. Uma pequena vitória em meio à tristeza. Leonardo apareceu à porta do quarto, tendo ouvido parte da conversa. Seu rosto estava tenso, dividido entre a alegria de ouvir a filha falando novamente e a consciência do que estavam perdendo. Clara, hora do banho, disse ele, evitando o olhar de Lívia. A menina agarrou-se ao pescoço de Lívia, recusando-se a sair. Não, quero ficar com Lívia. Foi preciso quase meia hora para acalmá-la. Quando finalmente Clara aceitou ir com o pai, seus olhos ainda estavam vermelhos de chorar. Lívia ficou sozinha no quarto infantil, rodeada pelos brinquedos que haviam compartilhado, pelos livros que haviam lido juntas, pelo piano colorido que ainda estava sobre a cômoda. Na manhã seguinte, com a mala pronta, Lívia esperou na sala enquanto Leonardo tomava café com Clara. A menina estava estranhamente quieta,
como se tivesse regredido ao seu silêncio anterior. Quando chegou a hora de se despedir, Clara se agarrou às pernas de Lívia sem chorar, apenas se recusando a soltá-la. Você pode telefonar para ela de vez em quando, sugeriu Leonardo, sua voz mais suave do que nos últimos 2 dias. Se quiser. Claro, concordou Lívia, sabendo que provavelmente não aconteceria. Seria muito doloroso manter esse vínculo que precisava ser cortado. Na porta do apartamento, Leonardo lhe entregou um envelope. Sua carta de recomendação. E 2 meses de salário adicional, explicou ele, sem olhar diretamente para ela. Para te ajudar até encontrar outro trabalho. Obrigada, disse Lívia, pegando o envelope com dedos trêmulos. Houve um momento de hesitação, como se ambos quisessem dizer mais, resolver as coisas de outra maneira. Mas o orgulho e o medo eram barreiras poderosas demais. Adeus, Clara, disse Lívia, abaixando-se para abraçar a menina uma última vez. Seja uma boa menina para o seu pai, está bem? Clara assentiu, seus olhos grandes fixos em Lívia. Tchau, Lívia, respondeu ela, a voz pequena mas clara. Foi a última coisa que Lívia ouviu antes que a porta do elevador se fechasse, separando-a daquela que, por um breve momento, havia sido sua família. 1 semana se passou desde que Lívia deixou o apartamento de Leonardo. Ela havia conseguido um emprego temporário como auxiliar em uma creche, no bairro do Ipiranga, graças à recomendação de uma amiga de Camila. O salário era menor, mas pelo menos podia continuar trabalhando com crianças, o que simultaneamente curava e feria seu coração. A cada rosto infantil que sorria para ela, Lívia lembrava de Clara. Como estaria a menina? Teria continuado a falar ou voltado ao seu silêncio protetor? Nas noites insones em seu pequeno quarto no apartamento de Camila, essas perguntas a atormentavam. No 10º dia após sua partida, Lívia recebeu uma mensagem de Rosa, a empregada da casa de Leonardo. Clara não está bem. Não come direito e voltou a ficar calada. O patrão está desesperado, mas muito orgulhoso para admitir. Lívia sentiu o coração apertar. Quis responder, perguntar mais detalhes, talvez até sugerir uma visita. Mas algo a impediu. Leonardo havia deixado claro que ela ultrapassara limites. Interferir agora só complicaria ainda mais a situação. No apartamento dos Rios, o ambiente havia se tornado ainda mais opressivo que antes. Leonardo observava Clara picar a comida no prato sem levá-la à boca. Seus grandes olhos agora constantemente marejados, o pequeno piano de brinquedo abandonado em um canto. Só mais um pouquinho, filha, insistia ele tentando encorajá-la. Pela papai. Mas Clara apenas balançava a cabeça negativamente. Não voltara completamente ao mutismo, ainda respondia com monossílabos quando diretamente questionada, mas a alegria e o progresso que haviam conquistado nas últimas semanas tinham desaparecido. Leonardo tentou de tudo. Contratou uma nova babá, uma senhora experiente com excelentes referências. Clara a recebeu com indiferença educada. Comprou brinquedos novos, levou a filha ao zoológico, ao parque de diversões. Nada surtia efeito. Não sei mais o que fazer, confessou ele para seu amigo Miguel, numa rara saída após o expediente. Ela estava progredindo tanto, falando, interagindo. Agora parece que voltamos à estaca zero. Você já considerou que pode ter cometido um erro? Perguntou Miguel diretamente. Ao mandar a Lívia embora, Leonardo franziu o senho. Ela que pediu demissão. Depois que você a tratou como uma funcionária qualquer, que ultrapassou limites, rebateu Miguel. Quando, na verdade, ela havia se tornado mais que isso, tanto para você quanto para Clara. Do que você está falando? Perguntou Leonardo na defensiva. Estou falando que, pela primeira vez desde que Mariana se foi, você parecia estar vivendo de novo. E Clara também. As palavras de Miguel atingiram Leonardo como um soco. Ele ficou em silêncio, repassando mentalmente as últimas semanas com Lívia na casa. O conforto gradual que sentira ao chegar em casa e encontrá-la, as conversas na varanda, a confissão sobre o acidente. Como havia sido fácil pela primeira vez em tanto tempo simplesmente existir ao lado de alguém. Clara a chamou de mãe, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Foi como se Mariana tivesse sido apagada. Miguel olhou para o amigo com compaixão. Mariana se foi, Leonardo. Nada vai mudar isso.
Nem a culpa que você carrega, nem o seu isolamento, nem privar Clara e você mesmo de uma nova chance. Quando chegou em casa naquela noite, mais cedo que o habitual, Leonardo encontrou Clara dormindo no sofá da sala, agarrada a um pano de prato azul, a cor favorita de Lívia. Ao lado dela, vários desenhos espalhados pelo tapete. Leonardo sentou-se no chão e começou a examinar os desenhos. Eram sempre as mesmas 3 figuras. Um homem alto, uma menina pequena e uma mulher de vestido azul. Em alguns, as figuras estavam de mãos dadas. Em outros, a menina estava no meio, segurando as mãos dos 2 adultos. O último desenho, porém, era diferente. Mostrava apenas 2 figuras, o homem e a menina, e um grande espaço vazio, onde deveria estar a mulher de azul. No lugar dela, Clara havia desenhado uma nuvem de chuva. Leonardo sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Não chorava desde o funeral de Mariana, como se tivesse congelado aquela parte de si mesmo junto com a memória dela. Papai? A voz sonolenta de Clara o surpreendeu. Oi, princesa, respondeu ele, limpando discretamente os olhos. Bonitos desenhos. Clara sentou-se no sofá, ainda agarrada ao pano azul. Cadê Lívia? Perguntou ela, os olhos fixos nos do pai. Leonardo sentiu o coração apertar. Durante dias, havia evitado essa pergunta com respostas vagas. Ela teve que ir, ou ela está trabalhando em outro lugar. Agora, confrontado diretamente, ele não conseguiu mentir. Ela foi embora porque eu pedi. Por quê? Insistiu Clara, com uma maturidade surpreendente para seus 3 anos. Leonardo hesitou, buscando palavras que uma criança pudesse entender. Porque papai ficou assustado. Admitiu, finalmente, quando você a chamou de mamãe. Clara piscou, processando a informação. Mas mamãe está no céu, disse ela simplesmente. Você falou. Sim, está, confirmou Leonardo, a voz embargada. E Lívia está aqui, continuou Clara com a lógica direta das crianças. Ou estava. Leonardo ficou sem palavras diante da simplicidade com que sua filha expressava o que ele não conseguia aceitar. Em seu luto e culpa, havia criado uma falsa dicotomia, como se amar alguém novo significasse trair a memória de Mariana. Você quer que a Lívia volte? Perguntou ele, sabendo já a resposta. Clara assentiu vigorosamente, seus olhos se iluminando pela primeira vez em dias. Agora? Perguntou ela, já se levantando como se esperasse que Lívia aparecesse naquele instante. Não agora, querida. Já está tarde, mas prometo que vou tentar trazê-la de volta, respondeu Leonardo, sem saber se seria possível, sem saber se Lívia a aceitaria depois da forma como ele a tratara. Quando Clara finalmente adormeceu em sua cama, cercada de seus bichos de pelúcia, Leonardo sentou-se no escritório com um copo de uísque, encarando o telefone. Como a abordaria? O que diria? Desculpe por ter sido um idiota. Pode voltar a trabalhar para nós. Não, era muito mais que um emprego agora e ambos sabiam disso. Foi até o quarto que havia sido de Lívia, ainda intocado desde sua partida. Rosa havia se recusado a arrumá-lo para uma eventual substituta numa pequena rebelião silenciosa que Leonardo fingiu não notar. Na mesa de cabeceira, um livro esquecido, pequeno manual antirracista, com um marcador na metade. Na gaveta entreaberta, um caderninho onde ela anotava os progressos de Clara. Leonardo pegou o caderno e começou a folheá-lo. Além das anotações sobre o desenvolvimento de Clara, havia pensamentos pessoais de Lívia. Pequenas observações sobre a casa, sobre a rotina, sobre ele. Leonardo sorriu hoje quando cheguei do parque com Clara. Foi a primeira vez que o vi sorrir de verdade, sem aquela sombra nos olhos. Clara me mostrou onde fica a caixa de fotografias da mãe. Passamos a tarde olhando as fotos. Contei a ela histórias que imaginei sobre cada imagem. Ela parecia feliz em poder falar da mãe. A última entrada do dia anterior à discussão fatal dizia simplesmente: estou me apaixonando por essa família. Isso é um problema. Leonardo fechou o caderno, sentindo uma mistura de vergonha e esperança. Lívia não havia tentado apagar Mariana da vida de Clara. Pelo contrário, havia ajudado a menina a processar a perda de forma saudável, algo que ele mesmo não havia conseguido fazer. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Não seria por telefone.
nem por mensagem. Teria que ser pessoalmente, olhando nos olhos dela, admitindo seus erros e seu medo. Teria que ser honesto não apenas com Lívia, mas consigo mesmo. Amanhã ele a procuraria e abriria seu coração, sem expectativas, apenas com a verdade. Clara precisava dela, e ele também. Encontrar Lívia não foi tão fácil quanto Leonardo imaginava. Ela não estava mais no endereço da amiga que havia deixado como contato. Após algumas ligações e uma conversa constrangedora com Camila, descobriu que Lívia agora trabalhava como auxiliar em uma creche municipal no Ipiranga. Era uma manhã de terça-feira, quando estacionou seu carro importado na rua estreita, em frente à creche simples. O prédio pintado de amarelo desbotado contrastava com as construções modernas do bairro nobre onde morava. Leonardo respirou fundo antes de sair do veículo. Havia ensaiado mentalmente o que diria, mas todas as palavras pareciam inadequadas agora. Dentro da creche, o barulho de crianças brincando preencheu seus ouvidos. Uma funcionária de uniforme azul o recebeu no balcão de entrada. "Posso ajudar? Estou procurando por Lívia Campos. Ela trabalha aqui?" A mulher o examinou com desconfiança, notando seu terno caro e postura tensa. "Quem deseja?" "Leonardo Rios. Fui empregador dela." A mulher assentiu, pedindo que esperasse, e desapareceu por um corredor. Minutos depois, Lívia surgiu, usando um avental colorido manchado de tinta guache. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo. "Leonardo, o que faz aqui? Aconteceu algo com Clara?" A preocupação imediata com Clara, mesmo depois de tudo, fez o coração dele apertar. "Clara está bem. Quer dizer, não completamente bem, mas fisicamente sim", respondeu ele, consciente de que estava divagando. "Podemos conversar? Em particular?" Lívia hesitou, olhando para trás como se calculasse quanto tempo poderia se ausentar. "Tenho 15 minutos até o lanche das crianças", disse ela finalmente. "Podemos ir até o pátio dos fundos." O pátio era pequeno, com alguns brinquedos de plástico desbotados pelo sol. Sentaram-se em um banco de madeira, mantendo uma distância segura um do outro. "Como está Clara?" perguntou Lívia, quebrando o silêncio. "Sente sua falta", respondeu Leonardo diretamente. "Voltou a ficar quieta. Não come direito. Desenha você todos os dias." Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lívia, mas ela as conteve. "E a babá nova?" "Não deu certo. Clara não se conectou com ela." Leonardo respirou fundo, sabendo que precisava ir direto ao ponto, antes que o pouco tempo que tinham acabasse. "Fui um idiota, Lívia. Tive medo quando Clara te chamou de mãe. Medo de estar traindo a memória de Mariana. Medo de me permitir sentir algo novamente. Medo de Clara se apegar e depois sofrer outra perda." Lívia ouviu em silêncio, seus olhos fixos nas próprias mãos. "Mas percebi que estava errado", continuou ele. "Clara entende, com sua lógica de criança, que Mariana está no céu, como sempre conversamos. E que você estava lá, presente na vida dela, trazendo algo que nenhum de nós tinha há muito tempo. Alegria, leveza." Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. "Não vim aqui para pedir que volte como babá. Seria injusto, seria pouco. Vim porque Clara precisa de você. E eu também." Lívia finalmente olhou para ele, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. "Leonardo, não posso simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Você me magoou. Me fez sentir como se tivesse cometido um erro terrível por me importar demais com vocês dois." "Eu sei", admitiu ele, a voz baixa. "E me arrependo profundamente. Estava lidando com minha própria culpa, meu próprio luto não resolvido. Não era justo transferir isso para você." Um pequeno sino tocou dentro da creche, sinalizando o horário do lanche. Lívia se levantou, indicando que precisava ir. "Preciso pensar", disse ela. "Não é uma decisão simples." "Entendo", respondeu Leonardo, levantando-se também. "Posso voltar amanhã? Ou podemos nos encontrar depois do seu expediente?" "Termino às 5, respondeu Lívia após um momento de hesitação. "Poderíamos conversar em uma cafeteria aqui perto." Leonardo assentiu, sentindo uma pequena chama de esperança. "E Clara gostaria de te ver", acrescentou ele. "Se você estiver confortável com isso." Algo suavizou no olhar de Lívia. "Também sinto falta dela",
admitiu, antes de se virar para atender o chamado de uma colega de trabalho. No dia seguinte, após o trabalho, Lívia esperava na cafeteria combinada quando viu o carro de Leonardo estacionar. Para sua surpresa, ele não estava sozinho. Clara descia do banco traseiro, segurando a mão do pai, seus olhos vasculhando a rua como se procurasse algo. Ou alguém. Quando a menina a viu através da vitrine da cafeteria, soltou-se da mão do pai e correu para dentro, ignorando os chamados dele. Lívia mal teve tempo de se levantar antes que Clara se jogasse em seus braços. "Lívia, você voltou!" exclamou a menina, sua voz clara e alta, sem nenhuma hesitação. Lívia a abraçou forte, sentindo o cheiro de shampoo infantil nos cabelos da pequena, lutando contra as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. "Estou aqui, querida", sussurrou, incapaz de dizer mais. Leonardo entrou na cafeteria, um misto de embaraço e esperança em seu rosto. "Desculpe. Ela insistiu em vir quando soube que eu ia te encontrar. Não consegui recusar." Lívia balançou a cabeça, indicando que estava tudo bem. Clara se recusava a soltar sua mão, como se temesse que Lívia desaparecesse novamente se perdesse o contato físico. Sentaram-se os três à mesa, Clara no meio, segurando a mão de Lívia de um lado e a do pai do outro. Por alguns momentos conversaram sobre coisas simples, os desenhos de Clara, o novo livro que Leonardo estava lendo para ela antes de dormir, o trabalho de Lívia na creche. "As crianças lá são legais?" perguntou Clara com a franqueza infantil. "São sim", respondeu Lívia sorrindo, "mas nenhuma tão especial quanto você." Leonardo observava a interação entre as duas, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia uma naturalidade ali, uma conexão que não podia ser forçada ou fabricada. "Lívia", disse ele finalmente quando Clara estava distraída com o chocolate quente que haviam pedido. "Sei que é pedir muito, depois de como as coisas terminaram. Mas gostaria que você considerasse voltar." Lívia olhou para ele, depois para Clara, que agora tinha um bigode de espuma de chocolate sobre o lábio superior. "Para ser babá? Para ser parte das nossas vidas", respondeu Leonardo. "No papel que você quiser." A sinceridade em sua voz era palpável. Lívia sentiu algo se desatar dentro dela, o nó de mágoa que carregava desde sua saída abrupta. "E se Clara me chamar de mãe novamente?" perguntou, testando-o. Leonardo segurou seu olhar firmemente. "Então explicaremos a ela que você não está substituindo a mãe que ela perdeu, mas que há espaço em nossos corações para mais amor, que Mariana sempre será sua mãe, mas que você também pode ser alguém especial em sua vida, com seu próprio nome." Clara olhou de um para o outro, acompanhando a conversa com mais compreensão do que eles imaginavam. "Como uma segunda mãe?" perguntou ela, surpreendendo ambos. Leonardo olhou para Lívia, deixando que ela respondesse. "Se for isso que você sentir, Clara", respondeu Lívia com cuidado. "Mas não precisamos definir agora. Podemos construir nosso relacionamento dia após dia, com amor e respeito. O importante é estarmos juntos, não o nome que damos a isso." Clara pareceu satisfeita com a resposta e voltou a se concentrar em seu chocolate. Leonardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Lívia timidamente. "Então, você voltaria hoje conosco?" Lívia olhou para o apartamento simples onde vivia agora, para seu trabalho na creche onde era apenas mais uma auxiliar, para a vida solitária que havia construído desde que saíra da casa dos rios. Depois, olhou para Clara, com seu bigode de chocolate e olhos cheios de esperança, e para Leonardo, que finalmente parecia ter abandonado a armadura de frieza que usava como proteção. "Sim", respondeu finalmente, "mas precisamos ir com calma. Construir algo novo, algo sólido, algo baseado em honestidade e respeito." "É tudo o que peço", respondeu Leonardo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em muito tempo. "Uma chance de começarmos de novo." Clara, sentindo a mudança no ar, olhou para os dois adultos com um sorriso sapeca. "Vamos para casa?" perguntou, já pulando da cadeira como se a decisão estivesse tomada há muito tempo. E naquela mesma noite, Lívia voltou à casa que havia deixado semanas atrás. Não havia promessas grandiosas, nem juras de amor eterno. Apenas 3 pessoas dando um passo corajoso em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Um futuro que construiriam juntos,
Dia após dia, a primavera em São Paulo chegou com uma explosão de cores e aromas. Na varanda do apartamento dos Rios, agora decorada com plantas floridas que Lívia havia escolhido cuidadosamente, o café da manhã de domingo acontecia sem pressa. Clara, sentada entre Leonardo e Lívia, contava animadamente sobre o sonho que tivera na noite anterior, algo sobre um dragão roxo que a levara para voar sobre a cidade. "E você estava lá, papai? E você também, Lívia?" exclamava a menina, gesticulando com as mãozinhas enquanto migalhas de pão caíam sobre seu pijama de unicórnios. 6 meses haviam se passado desde que Lívia voltara. 6 meses de ajustes, conversas honestas, pequenos conflitos e grandes reconciliações. Ela não voltara como babá. Ambos concordaram que isso não funcionaria mais. Em vez disso, Lívia conseguira uma vaga como professora em uma escola infantil próxima, enquanto uma nova babá, uma senhora gentil chamada Dona Cecília, cuidava de Clara durante o dia. "E depois do seu passeio com o dragão, o que aconteceu?" perguntou Leonardo, servindo mais suco para a filha. "A gente pousou em uma ilha cheia de sorvete", respondeu Clara, rindo do próprio absurdo. Leonardo e Lívia trocaram olhares por cima da cabeça da menina. Aquele tipo de olhar cúmplice que se desenvolve naturalmente entre duas pessoas que compartilham a responsabilidade e a alegria de criar uma criança. No início, não havia sido fácil. Leonardo ainda carregava sua culpa. Ainda tinha momentos em que se fechava em seu quarto para olhar antigas fotografias de Mariana. Lívia respeitava esses momentos, entendendo que o luto não segue uma linha reta, mas um caminho sinuoso de avanços e recuos. Clara, por sua vez, florescera. Falava sem parar, como se tentasse compensar o tempo de silêncio. Na escola, era uma das crianças mais comunicativas, sempre pronta para contar histórias ou ajudar colegas mais tímidos. Em casa, havia estabelecido rituais com cada um dos adultos. Com Leonardo, a hora do conto antes de dormir. Com Lívia, as sessões de pintura aos sábados de manhã. "Posso ir brincar com a Nina hoje?" perguntou Clara, referindo-se à filha dos vizinhos do andar de baixo. "Depois que arrumar seu quarto", respondeu Lívia, limpando uma mancha de geleia do rosto da menina. "Lembra do nosso combinado?" Clara suspirou dramaticamente, mas assentiu. Saiu correndo para o quarto anunciando que ia ser a arrumadora mais rápida do mundo. Sozinhos na varanda, Leonardo e Lívia aproveitaram um momento raro de silêncio. Ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto que agora era natural, confortável. "Você já pensou em como as coisas mudaram em 6 meses?" perguntou ele, observando o movimento da cidade lá embaixo. "Todo dia", respondeu Lívia, virando a mão para entrelaçar seus dedos aos dele. "Às vezes acordo achando que foi um sonho." Seu relacionamento havia se desenvolvido lentamente, com respeito pelos traumas que ambos carregavam. Não houve grandes declarações, nem juras românticas exageradas. Em vez disso, construíram uma base sólida de confiança e companheirismo. Os primeiros beijos, tímidos e hesitantes, haviam evoluído para uma intimidade confortável, que ainda os surpreendia às vezes. Lívia ainda morava oficialmente em seu próprio apartamento, um lugar pequeno, mas aconchegante que alugara quando começou no novo emprego. Mas passava a maior parte das noites no apartamento dos Rios, em um quarto que já não era mais de hóspedes, mas seu. "Recebi uma ligação de Miguel ontem", comentou Leonardo, referindo-se ao amigo que o incentivara a procurar Lívia meses atrás. "Ele e Anita estão pensando em fazer uma viagem para a praia no feriado. Perguntaram se gostaríamos de ir junto, os 3. Como uma família", completou Lívia, testando a palavra que ainda usavam com cautela. "Sim", concordou Leonardo, apertando suavemente sua mão. "Como a família que somos." A definição do que eram continuava evoluindo, adaptando-se às necessidades e sentimentos de cada um. Para Clara era simples. Lívia era sua Lívia, uma presença constante e amorosa que não substituía a memória da mãe, mas que ocupava seu próprio espaço essencial na vida da menina. Para Leonardo e Lívia, era mais complexo. Ambos haviam aprendido dolorosamente que rótulos e expectativas podiam sufocar o que havia de mais genuíno entre duas pessoas. Por isso,
Evitavam definições rígidas, preferindo deixar que seu relacionamento se definisse por suas ações diárias, pelo respeito mútuo, pelo amor que crescia naturalmente como as plantas na varanda. Lili, papai, venham ver! A voz de Clara ecoou pelo apartamento. Encontraram-na no quarto, segurando um desenho recém-feito. 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de vestido azul e uma menina no meio, todos com sorrisos enormes no rosto. No canto superior do papel, uma pequena nuvem com uma figura feminina olhando para baixo, também sorrindo. É a mamãe no céu, olhando a gente, explicou Clara com naturalidade. Ela está feliz, porque a gente está feliz. Leonardo sentiu os olhos arderem. Agachou-se ao lado da filha, abraçando-a com força. Lívia ficou um pouco afastada, dando-lhes espaço para aquele momento. Mas Clara estendeu a mão, puxando-a para o abraço também. Mamãe disse que está tudo bem ser feliz, continuou Clara com a sabedoria simples e profunda das crianças. Ela falou no meu sonho. Leonardo olhou para Lívia por cima da cabeça de Clara, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de alívio, de aceitação, de permissão para seguir em frente. Mais tarde, após Clara ter ido brincar na casa da vizinha, Leonardo encontrou Lívia na cozinha, preparando o almoço. Abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Sabe o que mais gosto em nós?" perguntou ele, sua voz suave contra o ouvido dela. "O quê?" respondeu Lívia, virando-se em seus braços para encará-lo. "Que não nos completamos", disse ele, tocando seu rosto com delicadeza. "Somos pessoas inteiras com nossas cicatrizes e histórias. Não preenchemos vazios um no outro. Nós nos somamos." Lívia sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Não havia tentado apagar Mariana da vida deles, assim como Leonardo não tentava fazê-la esquecer o relacionamento abusivo que a trouxera até São Paulo. Suas histórias, dolorosas e reais, faziam parte de quem eram, e agora estavam escrevendo juntos um novo capítulo, não para substituir os anteriores, mas para continuar a história. "Nos somamos", repetiu ela, segurando o rosto dele entre as mãos. "E juntos construímos algo novo." O beijo que compartilharam não foi cinematográfico ou dramático. Foi simples, verdadeiro, cheio de uma promessa que não precisava ser dita em voz alta. A promessa de encarar o futuro um dia de cada vez, com paciência e coragem, construindo não um conto de fadas, mas uma história real, com seus altos e baixos, suas alegrias e desafios. Uma história que, como eles mesmos, continuaria evoluindo e se transformando com o tempo. Queridos leitores e leitoras que acompanharam a emocionante jornada de Lívia, Leonardo e Clara, gostaríamos muito de saber o que vocês acharam desta história sobre recomeços, cicatrizes emocionais e a construção de novos laços familiares. Esta narrativa tocou seu coração? Você se identificou com algum dos personagens? Deixe seu comentário abaixo, curta este vídeo e compartilhe com quem você acha que precisa de uma história sobre cura e segundas chances. Sua opinião é muito importante para nós. E para continuar acompanhando mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A propósito, gostaríamos de saber: de qual estado brasileiro você está assistindo a este vídeo? Somos curiosos para entender a diversidade de nosso público e trazer conteúdos que dialoguem com diferentes realidades do nosso Brasil.